Olá, pessoal! Hoje nós estudaremos o advérbio. Mas o que é um advérbio? Os advérbios são palavras que ampliam informações sobre um verbo, indicando as circunstâncias em que ocorre a ação expressa por ele. Veja o exemplo. Os alunos certamente obterão boas notas. Olhem o verbo obterão, que é a forma verbal do verbo obter. A frase, os alunos certamente obterão boas notas, a expressão certamente reforça a circunstância do verbo. Ele não quer dizer somente que os alunos obterão boas notas, mas que certamente obterão boas notas. Portanto, nós temos um verbo que está reforçado com a ideia, com a afirmação. Essa é a função do advérbio, de ampliar essa informação sobre o verbo, indicando essa circunstância, dando certeza de que os alunos obterão boas notas, certamente obterão boas notas. Os advérbios também podem modificar adjetivos ou outros advérbios, podendo inclusive modificar uma frase inteira, como neste caso. Talvez seja impossível viajarmos. Vejam que o advérbio talvez, um advérbio de dúvida, ele age sobre a significação todinha da frase seguinte. Talvez seja impossível viajarmos, gerando dessa forma uma dúvida expressa, né? Ampliando o sentido total da frase. A função do advérbio pode ser exercida por uma única palavra, como no exemplo anterior, né? Talvez, ou por um conjunto de palavras. Neste caso, temos uma locução adverbial. Vejam, olhamos a terra de perto por minutos a fio. A ação de olhar a terra está exercida pela forma verbal olhamos. Né? Olhamos o quê? A terra. Agora, observem a frase. Olhamos a terra de perto por minutos a fio. Olhamos a terra como? De perto. Este como, né, esse modo, nós vamos chamar de locução adverbial de modo. Por que uma locução adverbial? Porque está formada pela preposição de mais o adjetivo perto. De perto forma uma locução adverbial de modo. É a maneira como olhamos a terra. Por minutos a fio indica o tempo, a duração dessa ação. Então, por minutos a fio, nós estamos diante de uma expressão que forma uma locução adverbial de tempo, né, que indica a duração da forma verbal do verbo olhar. Então, sempre que eu tiver duas ou mais palavras fazendo a função de um advérbio, nós chamamos de locução adverbial. As expressões adverbiais podem ser deslocadas na frase sem prejudicar o sentido do enunciado. Como nesta frase, por exemplo, olhamos a terra de perto por minutos a fio. Eu posso modificar e colocar de perto, olhamos a terra por minutos a fio. Ou, por minutos a fio, olhamos a terra de perto. Ou, olhamos por minutos a fio a terra de perto. Vejam que um advérbio, ele pode estar no começo, no meio ou no final da frase, sem que isso altere o sentido da mesma. Os advérbios são palavras invariáveis, pois não sofrem flexão de número ou de gênero. Além de modificar os verbos, eles também podem modificar adjetivos ou outros advérbios. Como no exemplo, ele morava longe. A expressão verbal, né, indicada no verbo morava, está sendo modificada pela ideia do lugar, que é longe. Portanto, longe é um advérbio de lugar. No exemplo seguinte, a aula está muito fácil. Fácil é um adjetivo que se refere à aula fácil. Mas esse adjetivo está modificado pela presença do advérbio muito, que indica
intensidade. Quer dizer, não é somente uma aula fácil, mas a aula está muito fácil. Dessa forma, este advérbio modifica o sentido do adjetivo. E no terceiro exemplo, o professor explica muito bem. Nós temos aqui a presença de dois advérbios agora. Muito bem. Bem, um advérbio de modo, muito, um advérbio de intensidade. Muito está intensificando a ideia do advérbio bem. Quer dizer o quê? O professor não explica só bem, ele explica muito bem. Então, neste caso, ele intensifica o advérbio de modo. Então, o advérbio pode modificar um advérbio, pode modificar um adjetivo, pode modificar um verbo, né? Muito bem, modificou o advérbio. Muito fácil, modificou o adjetivo. Longe, modifica o verbo. São muitas as circunstâncias, né, que o advérbio pode indicar. No caso da dúvida, podemos utilizar a palavra talvez, acaso, porventura, provavelmente, possivelmente e etc. No advérbio de intensidade, muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, excessivamente e assim por diante. No advérbio de modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, pior, melhor. No advérbio de lugar, abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aqui, atrás, cá, dentro, fora, lá, longe. De tempo, agora, ainda, amanhã, antes, cedo, depois, hoje, já, jamais, logo, ontem, sempre, tarde, imediatamente, diariamente e outros. Na afirmação, sim, certamente, efetivamente, realmente. De negação, não, nem, nunca, jamais. E outros advérbios que vão ser utilizados de acordo com o contexto dentro da oração. Vamos treinar um pouco? Substituiremos as expressões destacadas das frases abaixo por um único advérbio, por uma única palavra. No primeiro exemplo, ele agiu com naturalidade. Eu posso substituir a expressão com naturalidade pela palavra ele agiu naturalmente. Vejam que eu deixo de lado a conjunção com e substituo naturalidade por naturalmente, acrescentando, neste caso aqui, um sufixo mente. Vamos tentar? Você, com certeza, chegará atrasado à festa. Como é que eu vou substituir? Você, isso, certamente chegará atrasado à festa. Muito bem, vocês estão indo bem. Com carinho e com respeito, ele chegou para animar a plateia. Tentem vocês, substituam a conjunção, eliminem a conjunção e acrescente o sufixo mente nas palavras. Aí nós teremos um advérbio. Então, ficará carinhosamente e respeitosamente, ele chegou para animar a plateia. Muito fácil. Então, até a próxima aula. Vamos aos exercícios. Tchau, até mais.